Bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, professor. Bem-vindos de volta. Bom dia, professor. Teoria do direito. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Olá, pessoal. Melina, Letícia, Irene, Sabrina. Legal, muito bem. Já estamos presentes em sua maioria. Vamos começar a aula de hoje analisando um texto de Bobbio, Norberto Bobbio, esse autor muito importante para a formação da teoria do direito hoje, né, para a gente entender as diferentes perspectivas em teoria do direito, em especial o positivismo, que a gente vai estudar com especial dedicação esse semestre. Vamos recapitular um pouco também sobre a nossa disciplina, alguns elementos como material de estudo, mas também o acompanhamento das aulas, tá, gente? Eu já peguei as gravações, eu tive todas as aulas eu estou gravando, né? E eu tive uma demora agora por conta de um aplicativo assim de edição, né? Eu estava tentando editar os vídeos para colocar vinheta e coisa assim, né? Para ficar bonitinho para vocês, mas isso acabou dando um pouco de atraso, né, essa última semana, tá? Então, eu vou postar os vídeos hoje das aulas da semana passada e, assim, subsequentemente, provavelmente, assim. Então, às vezes tem uma demora aí de uma semana para outra, mas vocês poderão acompanhar os vídeos, tá? Então, hoje, se alguém perdeu a aula da semana passada ou quer conferir de novo alguma coisa, vocês vão poder já acessar esses vídeos, tá bom? Talvez vocês tenham percebido também, estou postando também os vídeos de filosofia do direito, que é uma disciplina irmã da teoria do direito. Então, quem tiver interesse em acompanhar os materiais de estudo e acompanhar outros conteúdos, também é só falar, tá? E acompanhar os outros vídeos. Muito bem, também trouxe aqui uma apresentação de guia para a gente que tem assim saudade do quadro, né? Para a gente poder apontar para as coisas, os principais tópicos. Só um lembrete aqui para vocês, tá? Os materiais da nossa disciplina, a parte geral que nós estamos agora, envolve essa discussão de Norberto Bobbio e Espanha, esses dois autores que a gente já pegou esses textos das primeiras semanas. Depois a gente vai analisar o justnaturalismo, tá? Que é justnaturalismo, vocês vão analisar ao longo desse semestre, né? Significa o conjunto de autores que discutem a teoria do direito natural, tá? A ideia de que existe uma definição natural de direito que é vinculada à ideia de justiça, tá? E o justnaturalismo, enquanto escola, enquanto linha de pensamento, é um tipo de teoria avessa, né, contrária ao juspositivismo, tá? Que é o tipo de teoria vinculada à norma, né, como postulado da autoridade social, tá? Produzida socialmente, vinculada à autoridade social ou política. A gente tem as suas diversas interpretações do juspositivismo, mas a gente vai analisar nesse semestre Kelsen, a obra de Hans Kelsen, chamada Teoria Pura do Direito. Tá? Esse é o panorama geral da nossa disciplina, lembrando que Teoria do Direito 1, então vocês vão ter a Teoria do Direito 2, com outras perspectivas, outros autores, provavelmente uma visão mais contemporânea também sobre o assunto. Tá? Isso aqui são os clássicos, né? A base que todo mundo deve ter para a graduação em Direito. Até aí tudo bem, gente? Vocês já tinham ouvido falar de alguns desses autores? Quem é que já tinha alguma leitura sobre, principalmente os justnaturalistas, né? Que são os autores mais famosos? Já sim, professor.
O que que... Também ouvi o básico em ciência política na minha outra faculdade. Ciência política, né? Então, Hobbes, Rousseau, né, são autores que são estudados em sociologia, em filosofia, ciência política, além de Kelsen, que também é um autor importante, né, do século XX. Digam aí. Eu já tinha lido, né, alguns autores por conta do Enem, do colégio, só que quando eu li acho que é a teoria da norma que o senhor passou, né, o nome. Isso. Aí no final ele traz mais esse negócio do justnaturalismo e eu vi que é uma abordagem um pouquinho diferente do que eu conhecia na escola. Aí no final, assim, eu já tive um pouquinho mais de dificuldade. O início do livro foi mais tranquilo e tudo, aí no final já deu uma pegadinha. Isso. É legal, é bom você trazer essa experiência. A gente tem que ir trocando essas experiências para ver como que alguns pontos são mais familiares para a gente, né? Mais coisas assim que a gente já conhece, já consegue entender. E aí alguns outros pontos que começam a pegar, né? Começam a ser coisas diferentes, novas, estranhas. A gente vai identificar esses pontos, tá? Então, essa é uma disciplina que, ao mesmo tempo, a gente vai pegar coisas em comum com outros, então coisas que vocês já conheciam, mas muito dessas coisas que a gente já conhece, a gente vai ver de uma maneira diferente, vai ver de uma perspectiva diferente. E isso vai nos levar também a outros assuntos que não são tão familiares assim. Tá? Muito bem. Então, vamos retomar o texto do Bobbio. Tá? O que é a parte fácil? O que é a parte intuitiva, familiar? Como é que foi esse início de conversa com o Bobbio? Pode falar, Ué. Eu gostei muito do livro porque ele é bem dividido, os capítulos são bem divididos, então acho que a compreensão assim fica mais fácil do assunto que ele está falando, não embola tanto. O início eu achei também, aí consegui entender a teoria institucionalista, a outra da relação e tudo. Aí, como eu falei, os últimos 2 capítulos que trouxe mais esses outros pensamentos, aí já deu emboladinha, porque também era um pouco diferente das teorias, da parte da teoria que eu conhecia. Sim. Mas eu gostei da forma que ele trabalha os capítulos, que são capítulos menores. Isso, e é bem organizado, né? Então você consegue identificar os assuntos, do que ele está tratando em diferentes pontos do texto. Quem mais quer fazer um comentário? A Letícia? Professor, eu gostei. Desculpa. Diga. Pode falar. Eu achei o texto muito bom. Eu não achei a linguagem difícil. Achei bem tranquilo, na verdade. E aí facilita muito o entendimento. Achei ótimo, deu para entender bastante. Ah, que bom. Então, por isso que eu mencionei na semana passada, eu disse assim, se vocês olharem na livraria, na biblioteca, na internet, né, um texto assim, Norberto Bobbio, pode pegar que vai ser bom, tá? Vai ser bom para formação de vocês, vai ser um livro de boa qualidade, tá? Esse é um autor muito completo, muito útil para vocês. Vamos lá, Jean e quem mais? E Lucas? Professor, eu gostei bastante da experiência com a leitura, porque ele não utiliza uma linguagem prolixa e muito cansativa e difícil de compreensão. Eu gostei também da maneira como ele abordou a norma. Ele colocou de uma forma que, por incrível que pareça, eu nunca tinha parado para pensar. Quer dizer, por exemplo, que além da experiência jurídica, né, ser uma experiência normativa, e... Peraí, eu anotei aqui só para ficar perdido, professor. E, assim, o direito nos torna conscientes da importância dessa norma. Gostei bastante dessa visão, que eu nunca, por incrível que pareça, eu nunca tinha nem parado para pensar nisso. Uhum. Isso mesmo. Então, do ponto de vista da teoria do direito, a gente vai trazer para o âmbito da consciência, digamos assim, muitas coisas que ficam no senso comum, no inconsciente, no não questionado, né? De Sim. quais são as características de uma norma,
como que a gente define o que é e o que não é, né? Onde é que está a sua cursividade, tudo isso. Lucas. Bom dia, professor. Bom dia. Um dos aspectos que eu gostei muito dessa última leitura também, além de ter sido bem mais fácil que a anterior, era uma linguagem mais convidativa e tal, foi interessante também enxergar que muitos dos debates que a gente teve, alguns dos consensos que a gente atingiu na última aula, estava escrito ali no texto de como, por exemplo, que o direito, no fim das contas, é um conjunto de normas ou de regras de conduta, sejam elas explícitas ou implícitas, né? Que foi uma tecla que a gente bateu bastante na última aula, quando você perguntou assim pra gente o que era direito. Isso, então, de certa forma, o texto ele permite uma reconciliação, né? Daquilo que a gente entende na realidade e aquilo que a teoria tem a nos oferecer, né? De certa forma, quando a gente fala de direito, se a gente tiver uma teoria que não tem nada a ver com a realidade, para que vai servir essa teoria? Então, eu quero que vocês, a partir desse momento, a partir dessa experiência com essa disciplina, superem uma tendência muito forte do nosso vocabulário, do nosso senso comum, de reproduzir a seguinte frase. Vocês já sabem até o que eu vou dizer, né? Vamos lá. Ah, professor, na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Quem é que já ouviu isso sendo falado? 1 milhão de vezes sobre 1 milhão de coisas. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, para a gente analisar o direito de forma consistente, de forma profunda, a gente precisa abrir mão dessa saída fácil. A saída fácil é dizer, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Por quê? A gente precisa ser capaz de analisar teoricamente a prática do direito. Entenderam? Não. Teoria... olha aí, é complicado, né? A teoria do direito não deve servir por um debate de ideias aleatório. De certa forma, para isso que serve a filosofia do direito, para se permitir voar, digamos assim, né? A teoria do direito, ela precisa ser capaz de analisar e explicar a realidade, fenômenos do direito em funcionamento. Então, a gente não pode dizer assim, tem o direito e tem a teoria, né? A teoria precisa estar conectada com o direito. Tá? Bom, eu vou tentar convencê-los disso, vou tentar, digamos assim, aplicar isso, mas isso não é fácil. Isso demora um pouco para a gente conseguir conectar as coisas, conectar o funcionamento do direito, a realidade do direito e a teoria. Mas isso é o que a teoria do direito se propõe a fazer. Tá? Porque vamos dizer assim, muitas vezes quando as pessoas falam na teoria é uma coisa, na prática é outra, o que elas estão dizendo? Estão dizendo, por exemplo, assim, que a lei lida de uma forma, digamos assim, literal, é interpretada geralmente de uma forma. Mas como ela é aplicada pelos tribunais, a interpretação que é dada pelos tribunais é outra. Conseguem imaginar uma situação assim? Sim. Consegue, né? Mas será que a teoria do direito, ela simplesmente diz que a interpretação literal é a realidade, é o que deveria ocorrer, e aí a prática é uma coisa completamente desconexa com a teoria? Ou será que a gente consegue analisar teoricamente o fato de que às vezes as pessoas têm uma interpretação da lei, às vezes os tribunais têm uma outra, e às vezes essas interpretações são divergentes,
E tudo isso pode ser entendido teoricamente. E na prática também. Tá? Vou tentar juntar essas duas coisas com vocês. Tá? Mas é isso. Isso é uma espécie de spoiler. Isso é uma ideia que a gente vai construindo ao longo do semestre. Tá? Para a gente se focar aqui no primeiro ponto, no início de conversa, tá? Para início de conversa, Laurine já comentou assim, né? Não tinha pensado na questão de interpretações diferentes. Tá? Então, para a gente, a interpretação literal é a mais imediata, a mais intuitiva. Mas, frequentemente, a interpretação literal ela é menos importante do que outras formas de aplicação do direito. Tá? A interpretação sistêmica, teleológica, várias outras técnicas de interpretação que vocês vão estudar ao longo da graduação do direito. E identificar que existem diferentes formas de aplicar uma lei é algo essencial que vocês precisam aprender e que não vai ser explicado com aquela coisa de, na teoria é uma coisa e na prática é outra. Entendeu? É isso que eu estou, digamos assim, levantando de questão para vocês, mas essas questões só vão ser exploradas ao longo do tempo. Diga, Jean. Professor, isso para mim é um pouquinho complicado, sabe? Porque, tipo assim, por ser uma norma, as leis e o direito não deviam ter uma interpretação de fato universal? Como assim? Tipo assim, que nem você falou a palavra... Ai, me fugiu a cabeça aqui agora. Sim, a leitura literal do significado das palavras. Por ela ser uma norma, não devia ser interpretação literal, professor? E o que... Me dá um exemplo de interpretação literal. Deixa eu pegar um exemplo aqui agora, ver se eu consigo lembrar de um. Quando, por exemplo, lá no Código Penal, fala de questão de perícia e perito, é um exemplo, sabe? A lei ali está totalmente clara e coerente, né? Para ter uma interpretação, eu acho, né? Posso estar falando bobagem. Para ter uma interpretação do que o perito pode ou não pode fazer. Aí, no caso, daria margem para outro tipo de interpretação que não aquela que está escrita, professor? Sim, sim. Vocês vão ver cada vez mais que o direito ele necessita da forma escrita para operar, para funcionar. Tá? A forma escrita é necessária, é indispensável, mas a forma escrita não é a mesma coisa que o direito. O direito não é a mesma coisa que as frases. As frases, elas são os instrumentos pelos quais o direito precisa, são instrumentos que o direito precisa para funcionar. Mas o direito não é a mesma coisa que as frases, as sentenças gramaticais. Tá? Então, por exemplo, vamos rapidamente aqui, então, analisar. Vou abrir para vocês, colocar em tela, uma coisa que é comum, todo mundo já ouviu falar. Consegue enxergar aí? Estamos no Código Penal, crimes contra a vida, e olha a frase, matar alguém. Pum, olha que frase simples. Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Ponto, acabou a frase. Essa é a norma jurídica. Agora, essa frase, matar alguém, né, ela já diz tudo que a gente precisa saber sobre o que é um homicídio, quando que existe situações em que existe em que a pessoa vai ser punida, quando que ela não vai ser punida, quanto que vai ser a pena. Aqui ela fala 6 a 20 anos. Né? Reclusão, essa é a pena. Mas aí embaixo tem situações de diminuição da pena, tem situações em que o homicídio é qualificado, feminicídio, homicídio culposo, aumento de pena, situações de pena, e aí você vai... diferença de quando é auxílio a suicídio, por exemplo, infanticídio, você vai ver diversos outros significados que não estão na literalidade dessa frase. Bom, isso é um exemplo... Deixa eu encerrar aqui esse compartilhamento.
Esse é um exemplo muito rápido, tá? A gente não vai se aprofundar nisso. Vocês vão ter a disciplina, direito penal depois, tá? Mas isso é só um exemplo rápido de como que a norma jurídica ela precisa do português no Brasil, né? Ela precisa do português, da gramática, da literariedade, das palavras. Mas a norma jurídica sempre envolve muitas outras coisas, tá? O funcionamento de todo o sistema judicial, o Estado brasileiro, como que essa norma vai ser aplicada, qual que é o processo pelo qual a norma vai ser aplicada, né? Quais são os direitos da defesa, quais são os privilégios da acusação, como que essas relações vão se estabelecer. Tudo isso não pode ser deduzido imediatamente da leitura literal da frase matar alguém. Então, esse é um ponto de partida muito fundamental. Tá? O direito ele é um sistema muito complexo e é absolutamente uma busca fadada ao fracasso, buscar reduzir o direito à literalidade das frases. Tá? Não tem como. Muitas pessoas já tentaram fazer isso, né, ao longo da história do direito, né, mas a gente sempre recai na complexidade do direito. O direito não consegue ser resumido somente à literalidade das frases. E a gente vai entender por quê e a gente vai ver as consequências disso. Ah, professor, então se a gente não pode se contentar com a literalidade, significa que cada um vai fazer o que bem entender e cada juiz vai decidir de acordo com a sua opinião? Ou significa dizer que não existe interpretação certa ou errada, que tudo é relativo? Ou será que existe, mas que não é literal? Tudo isso a gente vai analisar com mais dedicação e cuidado. Vamos ver aí o que vocês estão comentando no chat. O direito lida com a realidade e a gente está vendo em filosofia que a realidade não segue um padrão. Não sei exatamente o que você quer dizer com isso, Mayara. A realidade não segue um padrão? Por exemplo, a gente está vendo agora, né, que os cientistas, e de certa forma quem lida com o direito é um cientista. Eles queriam determinar um evento A e C e chegar a um evento B que seria um intermediário. E não seria determinar, mas eles queriam prever que as pessoas agiriam daquela maneira em certa situação. Certo. Mas tem toda a questão do livre-arbítrio, né? Então, eu acho que não dá para padronizar 100%, né? Para chegar no sentido literal das palavras dentro do direito. Tem como ter, né? Dar uma cercada, mas não ser 100% literal. Isso vai ser muito bem explorado pela teoria do direito, né? Qual que é a diferença entre uma norma jurídica e uma lei positiva? Por exemplo, essa lei do Código Penal é uma lei. Estabelece matar alguém, consequência. Essa lei, ela é muito diferente da lei da gravidade. Concorda? Sim. A lei da gravidade, ela tá mais para isso que você quer dizer, assim, do tipo 100% previsível, né? Você sabe exatamente o que vai acontecer, se você pega um objeto e solta, e você vai dizer assim, eu vou soltar essa caneta, o que vai acontecer? Quem é que vai errar essa previsão? Ninguém. Agora, se eu disser assim, eu falei que eu ia soltar a caneta, mas eu não soltei a caneta. Então você errou a sua previsão. Eu já estou falando de uma coisa diferente, já não estou falando da lei da gravidade, né? Eu estou falando da relação aqui entre seres humanos. Eu disse que ia fazer uma coisa e não fiz.
Eu posso dizer assim, é contra a lei mentir para os alunos, né? Mas aí já é um tipo de lei completamente diferente, não é mesmo? Então a gente vai analisar isso. A gente vai analisar o que o Jean perguntou ali no chat. Leis e normas são a mesma coisa? São diferentes? Isso a gente precisa se perguntar. É até uma questão interessante, né? Vamos buscar responder a esse tipo de questão, né? Qual que é a diferença entre uma lei e uma norma? Quem é que quer comentar? Suzane? Fique à vontade para falar. A Ana Carolina tinha colocado assim, de 6 a 20 anos é um intervalo muito amplo para matar alguém, né? Então, o julgamento cabe à subjetividade do juiz ou não? Né? Então, essa é uma boa questão. Diga, quem quer falar? Pode falar. Suzane, eu sempre tenho dificuldade aqui de abrir meu áudio, vai demorar um pouquinho. Eu tenho uma contribuição para fazer na aula. Por favor. A diferença entre lei e norma. Eu estou lendo um livro chamado A Ciência Política, de um cara chamado Adriano Jantur. E hoje mesmo eu li sobre a diferença entre o que é uma lei e o que é uma legislação. De acordo com ele, lei é algo espontâneo, natural, não programado. Por exemplo, as leis da natureza, as leis da gravidade, as leis do mercado, sobre demanda e procura, né? São coisas que o homem não tem poder sobre, acontece de maneira espontânea. Por mais que haja os cartéis, os trusts, que tentam manipular o mercado, nem eles têm completo poder sobre o mercado. Isso é uma lei. Já a legislação, não. Legislação é algo pensado, programado, como só o Código Legislativo Brasileiro, a Constituição Federal. Foi algo que as pessoas se reuniram, fizeram, debateram e colocaram para a gente seguir, algo pensado. E ele fala que essa diferença entre lei e legislação é bem vista, por exemplo, quando a legislação é sinônimo do que é uma lei, é tratada como sinônimo, porque nunca será um sinônimo, é tratada como sinônimo, as coisas nunca dão certo. Ele usou um exemplo quando o Estado tentou intervir na economia. Só que a economia não tem como ser controlada, não completamente. E acaba que sempre há um efeito rebote. A gente viu, não lembro agora qual foi o exemplo que ele deu sobre isso, mas ele deu um exemplo. E é isso, o que o senhor acha sobre a opinião dele? O que vocês entenderam dessa perspectiva? Eu acho que algumas pessoas concordaram, o Jean gostou da análise. Eu entendi, assim, professor, eu acho que eu consegui compreender de maneira com certeza muito rasa que a legislação é uma coisa feita pela gente, controlada pela gente, e as leis, no geral, são coisas que não são controladas pela gente, não é? E isso é algo observado, empírico, ou isso é uma definição que autores estão dando e a gente pode aderir ou não? Acho que autores estão dando, né, como análise. Então, uma proposta de análise, né? Eu vou dizer Sim, assim, eu vou definir dessa forma porque definir dessa forma é útil, ou é bom, é correto. Mas sobre análise, não, professor. Tipo, eles fazem a análise, pesquisam muito sobre o tema, aí chegam a essa conclusão. Maiara. Professor, eu fui até olhar na Constituição, porque eu não tinha certeza se na Constituição tinha o nome lei ou se, tipo, a gente já tinha enxergado dessa forma. Só que na Constituição tem literalmente o nome, a lei penal, a lei tal, a lei não sei o quê. E dentro da Constituição são coisas programadas, né? Não são leis da natureza, leis da economia, são programadas. Então, acho que não faz. Dentro da Constituição, acho que não faz muito sentido essa teoria.
E me fala um pouco de por que você foi olhar na Constituição. Porque, qual é a sua intuição a respeito disso? Como eu falei, tem coisas que assim a gente chama, mas não está na Constituição mesmo. Por exemplo, aí eu fiquei pensando, na Constituição tem mesmo falando lei tal ou tem falando norma tal? Aí eu fiquei nessa dúvida, se era algo que a gente já tinha internalizado ou se realmente está escrito dessa forma lá. E a Constituição e o vocabulário utilizado pela Constituição, isso são coisas relevantes para a gente analisar o direito, o fenômeno jurídico na realidade social no Brasil hoje? Para a gente conhecer o direito brasileiro, é relevante a gente conhecer o vocabulário da Constituição, o que está ali expresso, ou é completamente irrelevante? Não, acho que tem uma relevância, né? Então, é aí que eu preciso lembrar vocês sempre, né? Esqueçam aquela coisa de, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Vamos misturar as coisas. Vamos tentar construir uma teoria, mas que seja relevante com a realidade, não é mesmo? Então, você fez muito bem, né, de seguir essa intuição de... A gente está falando de lei. Então, vamos ver o que dentro desses próprios dispositivos legais, qual que é a perspectiva que está ali, né? Então, a Constituição fala sobre lei ordinária, lei complementar, lei delegada, ela descreve muito de como leis devem ser entendidas, devem funcionar, como que leis devem ser aprovadas no Congresso. Não é verdade? Sim. Então, a Constituição, que é um instrumento jurídico, né? Ela expressa o direito, fala sobre o direito. Isso é muito relevante. Tá? Por outro lado, o que a gente estava discutindo antes envolve, assim, dizer que existem coisas que decorrem da vontade humana e existem coisas que não decorrem da vontade humana. Não é mais ou menos isso que era a discussão que a gente estava tendo antes? Sim. E aí, a legislação é colocada como algo decorrente da vontade humana, e outras coisas, como a lei da gravidade, são colocadas como algo que não decorre da vontade humana. Faz sentido fazer essa distinção? Faz. Faz sentido. De certa forma, nós somos seres que pertencemos também ao mundo natural, né? Nós temos pernas, braços, nós somos seres biológicos. Eu acho que ninguém discorda disto. Então, nós somos também regidos somos parte da natureza. Mas nós temos a nossa peculiaridade, né? Nós criamos instituições, nós criamos coisas que são melhor explicadas não pelas leis da natureza, mas pelas leis que os seres humanos fazem, né? Então, parece relevante essa distinção entre as leis da natureza e as leis feitas pelos seres humanos. Mas vocês sentiram um certo tom de hierarquia nessa distinção? Não, professor. Vocês não sentem que nessa distinção existe uma certa ideia de superioridade das leis da natureza, ou como foi colocado ali pelo autor, do mercado e as leis dos seres humanos? Sim. Será que tentar regular a gravidade é a mesma coisa que tentar regular a concorrência? Não, a gravidade é quase que irregulável, né? Tem como, mas... E o mercado? Será que o mercado não é uma instituição humana também? É possível regular o mercado. Ou se não existissem humanos, só existisse assim um computador observando a Terra, esse computador ele conseguiria visualizar o mercado em funcionamento? Sem seres humanos seria impossível.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma crítica, não a crítica no sentido clássico, de análise. Tá? Eu estou analisando o quê? A naturalização, essa palavra é muito importante, a naturalização de conceitos. Porque dizer que a gravidade é uma força da natureza é algo que requer concepções bem básicas sobre a física. Tá? Claro que se a gente aprofundar muito, muito, muito mesmo na física, a gente vai ver que existe uma discussão sobre o que é a gravidade, o que explica a gravidade. A gente vai ver que a coisa não é tão simples assim. É bem complexa. Mas, né, para a gente aqui dizer que a gravidade é uma lei, né, é parte do senso comum. Agora, é muito comum também a naturalização de coisas que não necessariamente são naturais. E aí eu não estou dizendo que o mercado é natural ou não é natural, eu só estou apontando para o fato de que, frequentemente, autores fazem isso para hierarquizar, para colocar algumas posições como mais fundamentais. E eu não li com profundidade, mas eu tive essa impressão do argumento trazido pela nossa colega. De que determinadas situações em que as pessoas vão, digamos assim, contra a natureza do mercado, então essa é algo assim impossível. Não sei se isso ficou claro para as outras pessoas ou se era essa a interpretação ou não. De qualquer forma, a gente vai ver que discutir o que é natural e o que não é natural é algo essencial para a teoria do direito. E principalmente a análise do que são normas humanas, construções humanas. Tá? Inês. Eu também acho isso. Eu acho que falar que o Estado não poderia interferir no mercado, na economia, tem uma certa visão ideológica. Eu vou dar um outro exemplo. As pessoas dizem assim, é natural que indivíduos, que pessoas do sexo masculino busquem se reproduzir, né, fazendo sexo com pessoas, né, do sexo feminino. É natural isso. Portanto, é uma lei da natureza que as pessoas busquem a reprodução. Dizer isso é a mesma coisa que falar sobre a gravidade e quais são as consequências disso para o direito. Porque quando se fala de lei do mercado, sempre está se falando também sobre o que o direito deve fazer em relação ao mercado, né? De como deve ser a legislação. Raramente essas coisas estão desconectadas. Da mesma forma, sobre quem fala sobre a natureza da sexualidade, muitas vezes está preocupado com como as leis devem tratar esse assunto, percebe? Você pode repetir, professor? Você falou, achei muito interessante, mas não peguei a ideia principal. O que você entendeu do que eu falei? Que assim, que o ser humano quer controlar as leis por causa da base ideológica que ele tem? É isso que você quis dizer? Então eu estou me referindo àquela palavra bem grande, né, que eu falei assim, naturalização. Né? Então a gente frequentemente, isso é uma coisa do ser humano, a gente analisa isso ao longo da história do direito, história da filosofia. Né? A gente naturaliza as coisas. Então, por exemplo, entre os gregos, Platão, Aristóteles, né, todos os filósofos gregos conviviam numa sociedade em que em todos os lugares que eles olhavam tinha o quê? Escravidão. Todos os lugares. Grécia, Esparta, nos impérios estrangeiros, todo lugar tinha escravidão. Então, o que eles fizeram com a escravidão, filosoficamente? Qual é a palavra que eu ensinei para vocês agora? Naturalizaram. Então, o que a gente encontra na filosofia grega antiga, na filosofia romana?
A naturalização da escravidão. Exatamente. A escravidão é natural, absolutamente natural. Todo mundo. Entenderam o ponto? Sim, agora com certeza ficou claro. Então, o fato de que a escravidão é natural diz respeito sobre como as leis da cidade devem ser, nessa linha de pensamento? Para o povo grego daquela época, sim, porque eles naturalizaram. Meu Deus, professor, você é foda. Então, eu não estou dizendo, em nenhum momento eu disse se a escravidão é natural ou não. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu não sei que o exemplo que o sei. senhor usou, o exemplo que o senhor deixou muito claro, deixa muito claro. Então, e as outras coisas que nós estamos falando? Né? Ó, Pedro Lessa traz uma ótima referência, né? Da sociologia, né? Pierre Bourdieu. Tá? Exatamente. Como que ocorre o processo de naturalização dos conceitos, dos símbolos, das crenças, que é um processo o quê? De interiorização da realidade social. Tá? Então, eu olho para a realidade social, eu interiorizo de uma certa forma, e aí eu expresso de volta essa realidade através de normas. Tá? Então, eu digo assim, eu me vejo diante de uma sociedade que tem escravos em toda parte, então eu expresso essa minha compreensão da realidade dizendo, é natural que exista escravidão, né? E, portanto, as leis devem tratar a escravidão de tal forma. Perceberam? Então, esse é um processo constante no direito. Tá? A gente, como o direito ele vai, sim, sempre ter alguma relação com a realidade, então, se a realidade, se as circunstâncias históricas, por exemplo, nos trazem uma dinâmica de mercado, se nós vivemos uma sociedade capitalista, se a gente olha para as relações, se a gente abre o Instagram das pessoas, e as pessoas estão dizendo que a sua vida pessoal se mistura com a prestação de serviços, de mercadoria, venda, marketing. Se a gente olha para a direita, se a gente olha para a esquerda, se a gente olha para frente, se a gente olha para trás, e para todas as direções a gente vê relações comerciais de transação econômica, vamos aplicar aquela palavra, né? O que a gente faz com isso? A gente vai naturalizar essas relações. Então, é natural que todo mundo esteja buscando lucro, esteja buscando ganhar economicamente, produzir, tal, se inserir no mercado. E eu não estou dizendo, vejam vocês, que o mercado não é natural. Eu estou dizendo que existe um processo de naturalização do mercado. Quer dizer, pode ser, isso é uma questão, uma pergunta científica. Se alguém mostrar, comprovar empiricamente, através de pesquisas, de que mercados são formas espontâneas de sociedade, são naturais, digamos assim, do ser humano, eu estou plenamente aberto a essa possibilidade. Mas, enquanto um teórico do direito, eu devo alertá-los para esse fenômeno chamado naturalização dos conceitos. Entenderam o meu ponto? É por isso que eu problematizei aqui essa ideia de lei. Tá? Diga, pode falar. Quem que é? Lucas. Oi, professor. Não, é só que... Tô até com medo de fugir um pouco do ponto que a gente estava, mas voltando um pouco no texto, que enquanto você estava falando sobre, por exemplo, que naquela época, eu vou falar um pouco usando os termos que eu entendi do texto. Naturalizou-se a escravidão por conta da normatização das normas que regiam aquela sociedade da época, certo? Uhum. Sim. Então, eu estava eu meio que me indaguei. Então, isso pode até ser claro para todo mundo, mas por que não o direito não ser algo que valha para todas as sociedades ao mesmo tempo? Porque, por exemplo,
nas normas, sejam elas, como é que eu posso dizer? Que ele fala também, religiosas, em certos países do Oriente Médio, não ser permitido as mulheres mostrarem seu cabelo por normas religiosas. Certo. E aqui ser totalmente ok. E, pelo que eu entendi também, as normas precedem as leis, certo? E, ou seja... O que você quer? Me explica melhor o que significa as normas precedem as leis. Que, por exemplo, toda lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei. Eu entendi mais ou menos interessante. isso. Eu entendi mais ou menos isso. Então, às vezes, eu acho até que o texto quis explicar um pouco isso pra gente, que às vezes até as normas, elas, como é que eu posso dizer? As normas, elas não precisam estar necessariamente escritas, como, por exemplo, trazer um exemplo para dentro de casa. Na minha casa pode ser uma norma que, sei lá, eu não possa andar calçado dentro de casa. Sim. Mas isso necessariamente não é uma lei. E às vezes está até implícito, que o texto fala disso também, que às vezes há normas implícitas. Certo. E que toda organização, seja de 2 homens ou mais, ela está sendo regida por alguma norma ali, até com a dos delinquentes, que ele fala, né? E quando ele fala dos delinquentes também, eu lembrei do primeiro texto, das Ilhas do Direito. Sim. Eu pensei um pouco isso também, ou seja, a sociedade vai sempre ser regida por normas, mas não necessariamente pela lei. Então, entre gangsters, existe ali um conjunto de normas. Isso. Entre os delinquentes, né, que ele fala. Eu lembrei também das Ilhas de Direito, seria uma ilha de direito, por exemplo. Certo. E o texto também, às vezes, ele faz esse embate, né? Mas ele também traz em certo fragmento que, em suma, não há sociedade sem que nela se manifeste o fenômeno jurídico. Isso é muito interessante. Aí foi isso. Eu acho que eu acabei até me perdendo um pouquinho, mas acho que você entendeu um pouco Mas é isso. Vamos explorar um pouco isso, que é o seguinte. A gente corre o risco de se perder porque é muito conteúdo e são muitos problemas, muitas questões, vocabulário complexo. Então, esse é um problema real da gente se perder. Agora, como é que a gente soluciona esse problema? É vinculando a nossa fala, os nossos argumentos, as coisas que você traz. Você está fazendo isso bem. Você está trazendo as questões e está vinculando ao texto. Está dizendo assim, ó, isso eu estou falando tem a ver com esse ponto do texto. Então, a referência comum que todos nós temos aqui no texto vai nos ajudar a que a gente se entenda, digamos assim, né? Então, foram importantes essas colocações e a gente vai retomar esses pontos ao longo da aula, tá? Temos aí também Lucas, Irene, outras pessoas querem comentar. Pode falar, gente. Sobre o que o colega falou, o autor cita no texto um outro autor chamado Romano. Sim. E ele reproduz alguns pontos que ele achou relevantes sobre os conceitos do direito. Em resumo, para Romano, os elementos constitutivos do conceito de direito são a sociedade, a ordem e a organização. Porém, já no finalzinho do livro, ele faz considerações sobre a organização. Realmente, antes da organização, vem a norma. Ou seja, eu estou começando a pensar que a norma é o princípio de bastante coisa, na verdade. Das leis, enfim. E veja só, Irene, é bem importante isso que você fez, que é assim, situar o argumento dentro da perspectiva de um autor. Porque é muito importante a gente ser capaz, na nossa discussão, de separar aquilo que a gente acredita, a gente acha alguma coisa, do que os autores que a gente está tratando falam. Né? Então, você pode dizer com muita clareza que Santi Romano é um autor que tem uma concepção social de direito.
né? De que o direito, a norma jurídica, ela vai ser construída socialmente, de que a sociedade ela vai produzir normas para se autorregular, e essa autorregulação vai formar organizações sociais, como a família é um tipo de organização, a igreja é um tipo de organização. Então, essas organizações elas surgem, né, porque as pessoas seguem normas sociais. As normas elas constroem organizações e essas organizações reforçam o funcionamento das normas. Então, essa é uma visão, na perspectiva desse autor, né, centrada no funcionamento da sociedade. Agora, eu posso dizer assim, outro autor diz outra coisa. Né? E um pouco como eu estou mencionando aqui com vocês, eu estou apresentando diferentes perspectivas, isso não significa afirmar de forma definitiva que o direito é isso ou é aquilo. Tá? Se a gente não fizer essa distinção, vai virar uma salada de fruta, a nossa disciplina, mas também a nossa concepção de direito vai virar uma misturança toda. E aí a gente não vai ter muita coerência nos nossos argumentos. Então, para a gente refinar os nossos argumentos, a gente sempre precisa identificar qual que é o referencial teórico. Então, para Santi-Romano vai ser uma coisa, para Kelsen vai ser outra completamente diferente. Então, ao final do semestre, a gente vai conseguir ter bem claras essas diferenças. Diga. Então, eu achei bem interessante que ele usou o Santi-Romano, a teoria dele, né, na verdade, para indagar ou trazer uma nova luz, uma nova perspectiva. Sim. Sobre a teoria do Romano. Isso, então a gente precisa aprender a usar as teorias do direito. A teoria do direito não vai nos dizer a verdade. Não vai dizer, pronto, aprendi o que é direito, agora estou pronto para a vida. Não, ela vai nos dar as ferramentas para a gente usar. Quem quiser, ao final do semestre, defender o livre mercado, dizer que é importante que o Estado não interfira na economia, dizer que o direito ele tem que proteger a propriedade privada e tudo mais, vai poder utilizar várias teorias do direito para defender isso. Quem quiser argumentar que o mercado não é natural, de que o Estado tem um papel de intervenção na economia ou de redistribuição da propriedade, não sei o quê, vai poder utilizar a teoria do direito de outra forma, com outras perspectivas, com outros referenciais. Então, teoria do direito, como a gente está analisando aqui, é um conjunto de ferramentas teóricas. Não é a definição final de cada um desses conceitos. Tá? Próximo comentário. Vamos lá. Professor, dentro disso que Irene falou, eu tinha ficado com a dúvida nesse capítulo mesmo de Romano, que ele falava sobre essa questão da organização. Aí tem um trecho que é assim: isso significa que o direito nasce no momento em que o grupo social passa de uma fase inorgânica para uma fase orgânica. E aí eu não entendi muito esse conceito de inorgânico e orgânico dentro do direito. Tá. Repete de novo o ponto, passa de uma. O que passa de uma fase para outra? Isso significa que o direito nasce no momento em que um grupo social passa de uma fase inorgânica para uma fase orgânica. Certo. Então, a gente tem traduzido para o português a obra de Santi-Romano, chama O Ordenamento Jurídico. Tá? É um livro bem interessante, tá? Bem útil para a gente pensar o que é uma teoria do direito pensada na perspectiva desse organicismo, que é um movimento teórico
do século XIX para o século XX, tá? que era muito forte na Itália e na Alemanha na década de 1930, por aí. Tá? Em especial na Itália, né, enquanto grande referencial teórico do direito dentro do período do fascismo, tá? Do Mussolini. Conhecem essa história? A história desse período? Tá? Então, a ideia aqui é de que o direito, ele decorre da organização da sociedade. Então, a sociedade, ela se auto-organiza, digamos assim, espontaneamente, né, e se expressa através de instituições. Então, naturalmente, as pessoas se reúnem em torno da família. E a família, naturalmente, não é democrática. Ela tem os mais velhos, ela tem os pais que mandam nos filhos, tem o marido que manda na mulher, coisas assim, né, que são naturalizadas nessa perspectiva. E a família, ela gera normas internas, como foi dito também por um colega, né? Na minha casa, as pessoas não vão, elas vão tirar o sapato antes de entrar. Isso é uma norma. Mas essa norma social, a partir do momento que ela ganha organicidade, quer dizer, que ela se torna uma coisa importante para a formação da sociedade, de como a sociedade funciona, ela passa a ser o que é uma norma jurídica. Então, nós temos aí uma teoria que vai dizer assim que a família é uma instituição, a igreja vai ser uma instituição, a empresa vai ser uma instituição, o Estado vai ser uma instituição. Então, todas essas instituições sociais, elas vêm da sociedade. Mas elas vêm da sociedade à medida em que essas relações sociais, elas se tornam orgânicas. Orgânicas se refere à ideia de vida, de reprodução. Reprodução ao longo do tempo. Então, quer dizer assim, que se uma instituição ela existe por muito tempo, como, digamos assim, a Igreja Católica, existe há muito tempo, porque ela foi criada por pessoas lá atrás, e essas pessoas foram construindo regras, foram seguindo regras, essas regras elas são constitutivas de como aquela organização funciona, e ao longo do tempo essa instituição permanece viva. Ela permanece viva porque ela segue regras. Se ela não seguir regras, ela morre. Então, essa é a ideia de uma instituição que surge como organização da sociedade. Então, Santi Romano é um autor que vê a sociedade como produzindo normas na medida em que existe a vida social. É uma argumentação mais complexa do que parece. Ela parece muito intuitiva a princípio, mas depois vocês veem que é bem complexa. Por quê? Porque ela é marcada por aquilo que eu mencionei, a naturalização das instituições, e principalmente a ideia de que as instituições elas vão se reproduzir e que o direito ele tem a ver com a manutenção da ordem social. Então, existe também esse caráter de que cada organização social vai se autorregular, vai ter as suas próprias normas, e o Estado ele pode ter uma posição forte dentro dessa sociedade, mas ele também vai, digamos assim, conviver com outras instituições que não são estatais. Então, essa é uma teoria pluralista do direito. Vão existir diversos organismos dentro da sociedade com normas que são jurídicas.
mesmo não sendo estatais. Não sei se deu para pegar todos esses pontos, tá? Porque a explicação que Bob faz, né, é relativamente curta. Eu acho que não é suficiente para entender todo esse autor, que ele é um autor mais complicado do que parece. Diga, quem é que ia perguntar sobre esse ponto, esse assunto? Oi, professor. Na verdade, não era nenhuma pergunta, eu só ia dizer, em relação à dúvida da colega de fase inorgânica e fase orgânica, quando eu li o texto, eu entendi assim, que a fase inorgânica é o período em que a sociedade não tinha organização, né, não seguia normas, e a fase orgânica é o período em que houve a organização, e aí foi por meio das normas jurídicas. E aí, essa transição que é a institucionalização. É isso? E aí, um grupo social que se... foi justamente isso que eu tinha entendido. Só que, veja, você já ouviu falar dos contratualistas? Da teoria do contrato social? Não, nunca ouvi. Então, autores do contratualismo a gente vai estudar depois ao longo do semestre, tá? São aqueles que argumentavam assim, que antes da existência do Estado, as pessoas viviam, digamos assim, sem regras. E aí elas constroem o Estado e aí passam a existir regras por conta uma espécie de contrato que as pessoas fazem. Tá? Então, a passagem dessa situação sem regras para a passagem da existência de regras passa pela construção do Estado. Tá? O que Santi Romano está dizendo é diferente. Ele está dizendo assim, a sociedade ela pode começar sem regras, desordenada, né? Mas, naturalmente, o que as pessoas vão fazer? Elas vão se organizar. É típico do ser humano fazer isso. Criar regras. E essas regras, elas podem surgir no seio familiar, por exemplo. As regras que os pais impõem aos filhos. Está percebendo? Então, ela tem um surgimento orgânico. Tá? E aí, as pessoas naturalmente vão criando regras. À medida que elas vão criando essas regras e vão cumprindo essas regras, elas vão formando instituições. Então, instituições é o nome para um conjunto de regras vivas, né? Quer dizer, que são cumpridas, que são exercidas, que têm uma consequência na realidade. Essas instituições não necessariamente têm a ver com o Estado. Elas são consequência do quê? Da sociedade se organizando. Entendeu? E, ao longo do tempo, isso gera instituições complexas, inclusive o Estado. Tá? Então, essa é a teoria institucionalista, de que o direito ele gera instituições e as instituições reforçam a existência do direito. Tá? Essa é uma teoria que tem base, tem um viés sociológico, porque analisa a realidade social, digamos assim, e ela tem como consequência a concepção de pluralismo jurídico, de que existem diferentes órgãos de criação do direito, de que o ordenamento jurídico ele é múltiplo, ele não é somente estatal. Diga, Jean. Professor, no caso, só para ver se eu consigo compreender essa parte, a fase orgânica seria um conjunto de regras institucionalizadas e a fase inorgânica seria um conjunto de regras não institucionalizadas? Seria isso? Porque acho que essa parte ficou um pouco confusa para mim. Inorgânica quando você ainda não tem as instituições funcionando. Né? Então nesse caso está certo, né, professor? Tá ótimo, valeu. Isso. Então, por exemplo, naquela perspectiva... Bom, então é isso. Esse é um autor que insere a ideia de norma jurídica como fundamentalmente uma norma social institucionalizada. Entenderam isso? Então vamos só dar um passo atrás, um momento, e avaliar essa diferença. Vocês conseguem perceber que, em vez da gente usar a palavra lei
lei, legislação, lei natural, legislação humana. O mais interessante para a teoria do direito é analisar a palavra norma. Percebem como a palavra norma ela é mais útil para a gente do ponto de vista teórico? Porque a gente pode falar assim, norma social, norma moral, norma religiosa e norma jurídica. Norma jurídica. E aí a gente pode, ao usar essa terminologia, a gente pode se perguntar o seguinte: o que diferencia uma norma moral de uma norma jurídica? E aí a gente começa a fazer perguntas teóricas bem delimitadas. Percebem? Ou o que diferencia uma norma social de uma norma jurídica? Isso já vai mais ao encontro de como a gente analisa as coisas, né? Então, a gente estava falando que na casa de uma determinada pessoa é proibido entrar, né, com o sapato. Mas não é que é proibido assim naquele mesmo sentido do Código Penal, né? Então aquilo ali é uma norma social. Se você quiser ter um bom convívio com aquela pessoa, entrar naquela casa e tal, ser bem recebido, você precisa cumprir com aquela norma. Mas isso não é uma norma jurídica. Ou é? Como que a gente diferencia as coisas? Quem é que pode falar sobre isso? Professor, eu acho que as normas jurídicas são as que estão na Constituição. E aí as outras normas são essas que, por exemplo, como o senhor citou agora, de uma casa não gostar que entrem com sandálias. É uma norma que essa casa, que os donos da casa criaram, porque eles não gostam, mas não da Constituição, porque não está na Constituição, entendeu? Então, como é que você chamaria essa perspectiva teórica? Se você Qual das duas? Que você está defendendo. Eu nem sei. Não sei. É isso que a gente precisa aprender, entendeu? Uhum. Teoria do direito, a gente precisa dizer assim, eu acho tal coisa, mas onde que isso se encaixa? Uhum. Né? No conhecimento jurídico, né? Que teoria é essa que eu estou defendendo e nem sei que eu estou defendendo? Percebeu? Sim. Então, o que a gente tem já de informação? De que, intuitivamente, você se preocupa com o que a Constituição fala sobre as normas. Não é isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. A Constituição é uma norma jurídica? É a Sabrina que tinha colocado essa questão, né? A Constituição é uma norma jurídica? É. Então, o que você está querendo dizer é que a gente vai encontrar a definição do que é uma norma jurídica e o que não é uma norma jurídica, onde? O que você nos propôs? Reformula a sua proposição agora com esse vocabulário. Troca a palavra Constituição pela norma jurídica e agora explica de novo. Tá, o senhor quer que eu fale do exemplo de entrar na casa sem sandália, por exemplo, e da parte das leis jurídicas estarem na Constituição. Isso, tá. E aí eu perguntei para você, a Constituição é uma norma jurídica? Você disse sim. Então substitui a palavra Constituição por norma jurídica. Tá. Então a gente vai saber o que é jurídico ou não, olhando para onde? Para a Constituição. Mas você quer que eu troque a Constituição por normas jurídicas? Isso. Não é isso? Isso. Uhum.
Então, fale a frase. Que nós vamos encontrar as leis jurídicas, né? Nós sabemos se uma lei é jurídica ou não, Olhando nas para... normas jurídicas. Isso. As normas jurídicas. Isso. Entendi. Tá. Vamos analisar, então, essa proposição. Né? Eu vou saber o que é uma norma jurídica e o que não é uma norma jurídica. Né? Eu vou saber a diferença entre norma jurídica e norma não jurídica, pesquisando onde? Olhando onde? Né? Analisando o quê? Normas jurídicas. É isso que você está afirmando? Entendi, professor. Entendi. Você está afirmando que o direito, ele próprio define o que é direito e o que não é direito. Mas daí a pessoa vai te perguntar, não, mas o que é o direito? E aí você vai dizer, não, mas obviamente a Constituição é direito. Então eu vou olhar na Constituição e vou ver o que é o direito. Porque você já parte do pressuposto que Constituição é o direito. Não é isso? Constituição é uma norma jurídica. Então, o que você está propondo é uma teoria do direito que busca a definição do direito no próprio direito. Esse é o fundamento mais importante da teoria pura do direito. Positivismo jurídico. Então, o que a Sabrina está trazendo aqui como ela interpreta o direito, tem tudo a ver com a concepção teórica do positivismo jurídico. Então, agora você já sabe qual que é o seu referencial teórico. É Hans Kelsen. É diferente de Santi-Romano. Santi-Romano não está dizendo para você saber o que é o direito, você vai olhar na Constituição. Santi-Romano vai dizer que a Constituição ela é resultado de uma instituição particular. Essa instituição particular é o Estado Constitucional. Agora, essa instituição, ela tem uma história que é diferente da história da Igreja. E a Igreja é uma instituição. E é diferente da história da família, porque a família é uma instituição. Então, cada uma dessas instituições vai ter as suas próprias formas de se identificar. Percebeu a diferença? Então, essa concepção jurídica, essa teoria jurídica, a gente vai dar o nome de institucionalismo, que é analisar o direito perguntando para quem? Para as instituições, analisando as instituições sociais. Enquanto que o que a Sabrina estava propondo, né, ao falar de Constituição, na verdade ela estava falando de norma jurídica. Então, é o positivismo jurídico. Essas são duas teorias diferentes. E existem outras, né? As teorias do direito natural, que é aquilo que a gente estava falando antes. Tá? Vamos olhar para a natureza. Vamos ver o que a natureza determina como justo, por exemplo. E aí nós vamos extrair da natureza as concepções do direito. Aí são teorias do direito natural. Formas diferentes de analisar a situação. Fez sentido agora, gente? Ficou mais claro com essa explicação? Então, vamos lá. Lucas, Irene, Bruna, vocês têm aí coisas a dizer? Professor? Sim. Eu gostaria de falar sobre o que o Bobbio ele cita no último capítulo, na verdade é no 6º capítulo do livro, que se chama O Direito à Relação Intersubjetiva. Ele faz uma pergunta. E aí ele aponta algumas questões de Kant. E ele determina a relação jurídica como sendo a relação de um sujeito que tem direitos e deveres com outro que tem direitos e deveres, em relação ao homem, especificamente o homem. E aí o Bobbio aponta que dessas 4 relações que o Kant aponta,
Somente essa, que eu acabei de falar, é jurídica. Então, em relação à norma moral e norma jurídica, eu acredito que a norma jurídica tem a relação entre direitos e deveres para com o outro, para com as outras pessoas, de indivíduos para indivíduos. Já a norma moral está ligada a uma questão mais subjetiva, como vemos nas instituições, por exemplo, nas igrejas, morais que nós escolhemos para reger as nossas vidas e que integramos algum grupo que também tem isso em comum. Certo, interessante. E em que isso diferencia, em que isso que você falou, de analisar direitos e deveres recíprocos entre as pessoas, em que isso é diferente do que a Sabrina tinha falado, sobre olhar na Constituição? Na verdade, eu acho que está intimamente ligado por conta da Constituição ser uma norma jurídica. E direitos e deveres serem normas jurídicas. Exatamente. E você acha que, nesse sentido, existem direitos e deveres que podem ser contrários à Constituição? Olha, eu não tenho uma conclusão sobre isso. Direitos e deveres serem contrários à Constituição? A resposta a essa pergunta é muito relevante. E é legal, é interessante que você não tenha uma resposta, porque justamente essa posição de dúvida, ela é muito importante para a gente analisar os argumentos. Né? Quem é que tem uma resposta sobre isso? Quem é que acha que os direitos e deveres que os indivíduos numa sociedade têm para com os demais, todos devem estar regidos sob um paradigma, né, constitucional, quer dizer, sob as regras de uma Constituição, e quem é que acha que podem existir direitos e deveres independentemente da existência da Constituição, ou inclusive contra Professor, a Constituição? agora analisando o que você falou, eu acredito também que esteja ligado à moral. A moral dos indivíduos, a questões éticas e morais. Então, direitos e deveres podem estar fundamentados na moral, não só no direito. Não. Então, quer dizer que em algumas situações, uma norma moral ela vai estar acima de uma norma jurídica? Quem seguir essa linha de argumentação, tá, de que os fundamentos do direito se encontram na moral ou na razão humana e não nas próprias normas jurídicas, quem fizer essa relação vai se enquadrar melhor na escola chamada jusnaturalismo, a defesa do direito natural, ou de que um conteúdo de justiça, de moral, deve servir de base para o direito, de que o direito que seja contrário, direito positivo, a lei, que seja contrária a esses fundamentos, não será de verdade direito. Deu para entender essa relação? Deu, professor. Então, como quem estava falando era a Irene, eu estava citando Kant. Kant, com certeza, ele é o quê? Um justnaturalista. Consegue perceber por quê, né? Porque para responder o que é direito, ele vai encontrar onde essa resposta? Na teoria moral. Uma moral racional. Tá? Então, o direito ele vai depender da moral. Kant não fica satisfeito com a resposta da Sabrina. Percebem? Né?
Então, Kant não vai dizer, não, tudo bem, a gente, para saber o que é direito, a gente simplesmente vai olhar na norma jurídica. Não. Ele não se satisfaz com essa perspectiva do positivismo, ainda que ele analise com bastante atenção o direito positivo. Tá? Vamos lá. Lucas e Maiara. Oi, professor. Oi. Quando você estava falando sobre a relação de direitos e deveres, eu tinha feito uma anotação sobre uma visão que o texto tinha trazido. Infelizmente não anotei, eu não lembro sobre qual autor era, mas era falando sobre a relação jurídica do sujeito ativo e o sujeito passivo, onde o sujeito ativo ele seria titular de um direito e o passivo era titular de um dever e obrigação. E certo. Esse dever e obrigação, quando você falou sobre direitos e deveres, eu me recordei logo disso. E ele falava de quando, por exemplo, o sujeito passivo ele tinha só uma obrigação e não um dever. Aí, se eu não me engano, ele identificaria esse sujeito como um escravo. Ele teria relação com o ativo, que era titular de um direito, mas ele só tinha uma obrigação, então ele era escravo também. Quem não tinha dever e nem obrigação seriam os objetos inanimados, ou os animais, por exemplo. É isso. Então, foi essa um pouco a ligação que eu tinha feito sobre direitos e deveres nessa situação de ativo e passivo, de dever e obrigação. E quando era uma situação plena, né, um titular de direito e um titular de dever e obrigação, era aí a relação de homem para homem que ele coloca, né? Seria sociedade, digamos assim. Uhum. E o que a gente conclui disso? De que se o titular ele for titular de dever e obrigações plenas e aplicá-las, aí a gente tem o direito e o dever, digamos assim. Se eu não me engano, no final, ele fala que só é considerado norma jurídica, não é norma, mas só é considerado uma organização jurídica quando os dois têm direitos e deveres. Isso, ele bota que a relação jurídica é uma relação de direito e dever. Sim. Então, existem várias formas de analisar isso. A primeira é que os kantianos, né, os filósofos que analisam Kant, que seguem a teoria moral de Kant, gostam de destacar a ideia da igualdade. Tá? Então, o fundamento do direito precisa estar relacionado à igualdade. Isso quer dizer que direitos e deveres recíprocos, eles são típicos de uma relação de igualdade, de pessoas iguais. Um cidadão igual a outro cidadão. Né? Em uma república, num Estado republicano, todos os cidadãos seguem a mesma lei, então eles são iguais. Então, as relações jurídicas, elas e as relações morais, a moralidade, decorre desse tratamento igualitário, que tende a ser pensado em termos universais. Eu digo que essa é a perspectiva dos kantianos, né, aqueles que estudam Kant, porque esse é na essência, digamos assim, o ponto mais positivo, mais importante da teoria de Kant. Mas o autor Kant, né, fazendo aquela análise da naturalização que eu falei no começo, vocês lembram disso? Eu falei que a gente naturaliza as coisas, eu falei que isso é de ser humano e todo mundo é culpado disso. Hoje a gente vai naturalizar as coisas que a gente gosta, que a gente associa, que a gente toma como verdadeiras na nossa sociedade. Que talvez há 200 anos, daqui a 200 anos, as pessoas olhem e vejam, meu Deus, que treva que o povo vivia lá em 2020, 2021, 2022. Tá? Kant, por exemplo, ele está naturalizando nesse contexto de que um empregado não faz parte dessa relação igualitária. Tá? Então, uma pessoa que não tem propriedade, que não tem renda própria, que precisa vender
o seu corpo, a sua liberdade, em troca de um salário, seja um empregado doméstico, um empregado numa fábrica, essa pessoa não é livre. Então, ela não está participando dessa relação de igualdade, né? Então, uma mulher, no seu contexto, na sua época, também não é livre, porque ela ou vai estar submetida a um marido, ou a um pai, ou a alguma outra pessoa, ela não vai ter propriedade, ela não vai ter autonomia completa, então também não se encaixa, né? Uma criança também não. E uma criança que é bastarda, que nasceu fora do casamento, nasceu de uma traição, portanto, de um ato imoral, ela pode ser morta. Professor, Pode matar a criança porque ela não não está de acordo com o direito. Entendeu? Eu estou trazendo assim os exemplos mais extremos, né, da teoria kantiana para a gente contextualizar tudo. A gente vai analisar cada teoria dentro desses pontos. Não sei se você já... Eu iria perguntar se você estava se Diga. referindo em relação à perspectiva kantiana e Isso. sim. Então, no caso aqui no texto, quando está entre parênteses, tem direitos e deveres, o homem realmente está se referindo ao homem como sexo masculino? Então, é isso que eu quero dizer. Se a gente quiser ser kantiano, digamos assim, eu conheço várias filósofas kantianas, né? Pessoas que se dedicam a estudar Kant, a filosofia moral, a filosofia racional. Então, você pode analisar isso pensando, não, o que essa filosofia quer dizer é o ser humano, né? O ser humano racional. Então, a palavra homem ali significa ser humano. E aí, essa teoria ela é mais coerente, ela é mais consistente, ela faz sentido para a gente hoje. Se a gente analisar na perspectiva histórica, o Kant, pessoa de verdade, de carne e osso, está falando homem, homem, homem mesmo, e não um ser humano, né? Porque o que ocorre, aquela palavra grandona? A naturalização. Tá? Então, naquele contexto, para ele é natural que está falando de homem, porque as mulheres, no máximo, vão ser assim, participar de uma conversa e tal, mas cidadãos mesmo, completos, estão falando na prática de uma sociedade patriarcal. Faz sentido? Sim, professor. Então, eu estou falando que Santi Romano está trazendo uma teoria institucionalista. Então, a gente pode fazer uma leitura democrática da teoria institucionalista e dizer o seguinte, né? Dentro da sociedade brasileira, existem diversas formas de vida. E essas formas de vida, com as suas expressões jurídicas, devem ser respeitadas. Então, por exemplo, a forma de se relacionar, né? Numa comunidade quilombola, possui uma expressão jurídica que é legítima e que deve ser respeitada enquanto jurídica, mesmo que não venha do legislador, do Congresso Nacional, das leis. Da mesma forma como entre, né, uma comunidade guarani, né, existe ali uma expressão jurídica daquelas tradições que merecem ser respeitadas e tratadas como direito. Por quê? Porque a gente pode entender o direito como expressão das instituições sociais. Então, essa é uma forma, digamos assim, pluralista, democrática, de interpretar a teoria de Santi Romano, se aplicar ao institucionalismo. Mas eu posso pegar essa teoria e ver que, no seu contexto, quando que ele estava defendendo isso? Na época do fascismo, lá na Itália, durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, em que a superioridade da raça branca
era vista como uma instituição necessária para a vida daquele grande país que era a Itália, ou o grande país que era a Alemanha nazista. E aí matar outras pessoas, purificar a raça, não sei o quê, tudo isso também era visto como uma instituição legítima. Então, quer dizer, a gente também precisa contextualizar e criticar as teorias historicamente, né? Isso é um vício meu, porque eu também sou historiador do direito, né? Então eu sempre historicizo as teorias, tá? Outras pessoas mais preocupadas com, digamos assim, aprofundar ou defender teoria X ou Y, já não vão focar tanto nesses aspectos históricos, tá? Eu vou tentar apresentar para vocês todas as teorias no seu contexto histórico. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Ou está soando assim uma coisa meio estranha, radical? Sim, professor, estava fazendo Faz, sentido. professor. Tá? Pergunto isso para garantir, assim, porque né, não é toda aula que a gente usa esses termos com essas liberdades. Então, às vezes eu vou usar uma linguagem assim mais forte e tal, em termos de ênfase, para a gente, né, explorar essas teorias, mas não levem as coisas que eu estou falando como defesa de qualquer coisa. Tá? Lucas, Maiara, Bruna, quem é que quer falar agora? Não, eu vou falar rapidinho aqui, professor. Diga. Só ver se eu estou compreendendo. Então, talvez pode ser um pouco de viagem, mas falando ainda sobre relação jurídica, então podemos dizer que por isso que tardou, então, o direito dos animais, por eles serem sujeitos passivos, não terem deveres e obrigações, eles não estabeleciam relação jurídica de direito e dever. Então, por isso, muito tempo que, por conta dessa base teórica, que a gente não enquadrava, né, as leis de direitos dos animais. Tá. É bom que você colocou assim, por conta dessa base teórica, porque eu já ia perguntar para você o que você quer dizer com por isso, né? Então, qual que é o ponto? Que hoje existe uma discussão sobre direitos dos animais, a discussão sobre direitos dos animais exige uma base teórica diferente, o que você quer dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, ao a gente falar em direitos dos animais, a gente não pode utilizar essa base que foi colocada no texto de relação jurídica, de como ele coloca que sujeitos passivos são titulares de deveres e obrigações e os animais se enquadram nos objetos inanimados, né, que eles não praticam nenhuma nem outra, certo. Eles não fazem parte da relação direito e dever, então eles não teriam direitos, certo? Certo. Então, quer dizer, se a gente usar um referencial teórico do individualismo, do contratualismo kantiano, né, de que tem uma diferença infinitamente importante entre pessoas, seres humanos, e animais, que não são pessoas, e de que essa fronteira é muito importante para a teoria, né? Enquanto a gente utilizar esse referencial teórico, fica muito difícil falar em direito dos animais. Não é isso? Isso, é isso que eu quis dizer. Então, numa situação hipotética, a gente, para defender algum direito dos animais, ou tentar impor algum direito aos animais, a gente nunca poderia usar essa relação jurídica, né? Essa visão sobre a relação jurídica e direito e dever, certo? Seria usar a teoria por uma finalidade que ela não foi feita para isso, digamos assim, né? Então, você usar um martelo para parafusar alguma coisa. Para parafusar, você usa a chave de fenda, você não usa o martelo, você usa o martelo para o prego, né? Às vezes, se você forçar um pouco a ferramenta, você consegue fazer o trabalho, mas fica assim meio improvisado, né? Tá entendendo a analogia? Sim, entendi sim. Tá? Então, por exemplo, eu tive aula, né, de teoria e tal, com uma professora, que era kantiana, né, justamente quando viu uma proposta
sobre direito dos animais, riu na cara da pessoa, disse, que bobagem, como é que você vai falar de direito sem falar de pessoa? Então, aí vem a concepção teórica, né? Eu adoto uma concepção teórica forte de que pessoas são diferentes de animais e que o direito decorre unicamente, né, de relações entre pessoas, racionais e tudo mais. Então, não faz nenhum sentido falar de direitos dos animais. Agora, outras pessoas vão aderir teorias diferentes, que não partem de uma cisão absoluta entre seres humanos e animais. Essa é uma das formas de resolver essa questão. Dizer assim, não, talvez nós não sejamos tão diferentes assim de animais. Uma outra forma é pensar que seres humanos tratam outras coisas que não são pessoas também com direitos, né? Como o Estado. O Estado é uma pessoa? Em termos artificiais, às vezes a gente trata o Estado como se fosse. Existem direitos, deveres, empresas. Agora, professor, por exemplo, a gente não pode também distanciar muito, porque se você trazer um exemplo para o dia a dia, por exemplo, digamos que tem uma norma jurídica que fala sobre a lei do silêncio, por exemplo. Depois das 10 horas, se passar de tal decibéis, você já está infringindo a lei. E digamos que eu tenha um animal que faça muito barulho após esse horário. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor o que eu estou tentando dizer. Não, o que eu estou tentando dizer é que ele também se engloba, entendeu? Também é algo a se considerar, certo? Você será responsável? Ou ele será responsável? É isso que eu tô querendo dizer. Que não tem como chegar pro cachorro e falar, ó, deu 10 horas, negão, você pode parar aí, pode fechar a matraca, senão você vai pegar 6 meses de cana. Então, na própria discussão sobre direitos animais, a gente não vai encerrar isso só aqui, lógico, tá? Mas só para abrir, assim, deixar essa discussão uma questão que é muito relevante, inclusive a UFBA tem vários professores que se dedicam a esse assunto, tá? Então, eu, como historiador, teórico, só vou explicar assim, um panorama que é o seguinte. Uma coisa é você pensar o direito dos animais como os indivíduos, os animais, o pipoca, o paçoquinha, como é que é nome de cachorro? Né? O Bob, né? Ele sendo detentor de direitos. Essa é uma forma teórica de tratar o assunto. Outra é pensar quais são os deveres da nossa sociedade para com o bem-estar dos animais. E aí o que vai ser proibido, o que vai ser permitido é em relação ao que os seres humanos vão fazer com os animais. E isso independe de se eles são pessoas de direito ou não. Porque isso tem a ver com as nossas responsabilidades ou obrigações, uns para com os outros. Quer dizer, eu quero viver numa sociedade em que eu e os outros também não torturem os animais, por exemplo. Independentemente deles terem personalidade jurídica ou não. Então, tem a perspectiva do bem-estar animal, como direitos e obrigações recíprocas das pessoas, dos seres humanos, e tem a perspectiva dos direitos subjetivos, digamos assim, dos animais, que daí já é uma outra teoria. Enfim, aí a discussão fica bem mais complicada, tá? Mas é só como organizar essa discussão. Vamos analisar as outras questões, então, para a gente ir encerrando. Professor, eu tenho uma dúvida ainda sobre a questão de Kant, e no livro tem um trecho que é assim: segundo requisito, Kant afirma que essa relação entre dois sujeitos, para ser uma relação jurídica, deve ser entre dois arbítrios, e não entre o arbítrio de um e um simples desejo do outro. Mas o conceito de arbítrio não é similar ao conceito de desejo? Qual é a diferença entre arbítrio e desejo? Entendi. A diferença aí vai ser que a palavra arbítrio está sendo colocada no sentido de deliberação racional, de escolha.
Então, por exemplo, assim, duas pessoas decidem, de forma deliberada, assinar um contrato de compra e venda de um objeto. Uma pessoa vai entregar o objeto, outra pessoa vai entregar uma quantia de dinheiro. Então, essa relação, ela é marcada por dois indivíduos agindo livremente, deliberando sobre o que eles querem fazer. Isso é diferente de uma pessoa dominar a outra, de uma pessoa fazer a vontade de outra. Então, eu acho que é essa moldura da relação Entendi, jurídica. professor. Faz sentido aqui dentro desse contexto. Apesar de que, né, no sentido literal da palavra, é quase a mesma coisa. Parece que pode se confundir, né? Mas é que para Kant é importante destacar a ideia de que, por exemplo, o cumprimento da lei ou o cumprimento do contrato é uma expressão da liberdade e não da submissão. Tá? Então, isso é uma questão bem profunda aí, que é o seguinte: nós dois fizemos um contrato, eu entreguei esse objeto aqui, e você ficou de me pagar. E aí você não me pagou. E aí eu exijo, pela força, o cumprimento, que você me pague. Essa exigência coercitiva de que você pague, ela não é uma forma de dominação. Ela é uma forma de eu impor a você que você haja livremente, apesar de estar te coagindo, porque assinar o contrato foi uma deliberação racional, foi uma deliberação livre, entendeu? Então eu estou te forçando a ser livre quando eu imponho coercitivamente o cumprimento do contrato. Faz sentido? Sim, estou entendendo. É complexo, mas faz sentido. É complexo, mas tem o seu sentido, né? Então é por isso que Kant vai argumentar que você obedecer à lei não é você perder a sua liberdade. É você agir conforme a sua liberdade. Então, é uma argumentação contra-intuitiva, né, quando a gente parte daquela perspectiva de que as leis restringem a nossa liberdade, né, que é a perspectiva mais comum do liberalismo. Tá? Bruna, para a gente encerrar. Professor, o senhor falou bastante na aula de hoje sobre essa questão da naturalização dos conceitos e das coisas, né? Aí eu queria saber se o senhor tem alguma indicação de texto para dar uma aprofundada e uma entendida melhor nesse termo. Ótimo, ótimo. Eu vou passar então, vou colocar no AVA um texto que a gente usa em História do Direito, mas vai ser útil para você pensar essa questão dos conceitos e como os conceitos são naturalizados. Vale a pena até conferir, eu vou conferir para ver se já não está nos materiais complementares. Vou abrir aqui em um momento a aba, vamos ver. Materiais complementares. Não, ainda não está aqui, eu vou colocar. Tá? Então hoje eu coloco um PDF ali do Espanha, que é aquele autor do texto da aula passada, tá? Que é teórico do direito e historiador do direito. Faz essa conversa. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então é isso, gente. Hoje tinha bastante assunto, bastante coisa. A gente ainda não concluiu nada, como vocês viram, né? Mas a gente está fazendo o quê? O trabalho duro de preparar o terreno. Né? A gente precisa discutir essas questões fundamentais para depois construir, teoricamente, alguma coisa, tá? Então, peço para vocês que continuem participando, continuem trazendo essas questões, terminem a leitura do Bob e usem essa semana para avançar a leitura de vocês, porque na quarta-feira agora nós não teremos aula síncrona, porque eu
precisarei participar obrigatoriamente de uma reunião do colegiado do curso, que eu sou representante, aí, membro do colegiado, e foi marcado para as 11 horas da manhã. Tá? Então, na quarta-feira, nós não teremos essa aula presencial. Tá bom? Presencial não, virtual. Então, até a próxima segunda, tá? Tragam, peço para que vocês escrevam algumas perguntas para a gente discutir na semana que vem e poder utilizar essas perguntinhas na nossa avaliação, tá bom? Professor, no caso é só o segundo capítulo de Bob para a próxima semana, né? Só o segundo capítulo. E o primeiro que a gente já está tratando, lógico, né? Então eu peço para que vocês façam um fichamento. Não tem como conferir isso, mas só para que vocês garantam que vocês leram o texto do Espanha e os 2 capítulos do Bobbio, tá? Façam suas anotações, formulem perguntas e a gente se vê na semana que vem, tá? Na segunda-feira. O fichamento pode ser Quem conseguir... para te entregar, professor? Não é para entregar, tá? Mas ele é importante para o estudo de vocês. Okay. E aí, quem já tiver lido esses 3 textos, pode ler o Dicionário de Política, que tem um capítulo que eu selecionei ali para vocês, com 2 verbetes, né? Justnaturalismo e justiça, tá? 2 termos que a gente vai usar durante todo o semestre. Então, tá professor, bom? Então são quais textos? Espanha, Bobbio, capítulo 1 e 2? Isso. Isso aí, tá? Lembre-se que vocês podem conferir no AVA, tá? Essa ordem dos textos. Estão todos ali. Tá bom? Ok, professor, boa tarde. Boa tarde. Bons estudos para vocês.